Números capítulo 20, verso 2 ao verso 11. As pessoas antigas criaram um ditado que quando aparece algo muito impossível, quase intransponível diante de nós, eles criaram um ditado assim: é como tirar água da pedra. Esse ditado depois passou por uma reformula e trouxe uma ideia errada de que é como tirar leite da pedra, mas esse não existe. O ditado original é como tirar água da pedra. O tema que eu quero ministrar nessa noite é o segredo de tirar água da pedra para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Números 20, do versículo 2 ao versículo de número 11. Quem achou, diga amém. O texto diz assim. Tem gente ainda? Amém? O texto diz: e pelo fato de todo o povo ver que não havia água, eles se reuniram então contra Moisés e Arão. E o povo discutiu com Moisés e disse: nós preferíamos ter morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que você trouxe o povo de Israel para morrer nesse deserto? Para que morramos aqui nós e o nosso gado? Por que vocês não nos fizeram deixar o Egito? Para trazer-nos a este lugar horrível, terrível, sem sementes, figos, vinhas, romãs, sem água para beber? Moisés e Arão deixaram aquela assembleia e foram à entrada da tenda do tabernáculo e prostraram-se com o rosto em terra. E então a glória do Senhor lhes apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pega o cajado, reúna o povo, você e Arão teu irmão, e diante dele diga a rocha que produz a água, e vocês lhes darão água da rocha, e assim farão o povo beber e o seu gado beber. Moisés então pegou o cajado diante do Senhor, como ele lhe ordenara. Depois de Moisés e Arão terem reunido todo o povo diante daquela pedra, ele lhes disse: ouçam, filhos rebeldes, devemos levar a vocês água desta pedra? Moisés então levantou a mão, tocou na rocha 2 vezes com a sua vara, e a água fluiu em profusão, e todo o povo e o seu gado beberam. Amém? Curve a sua cabeça, vamos orar ao Senhor nesta noite. Meu Deus e Pai, eis-nos aqui nesta noite diante do Senhor. Meu Deus, nós nos reunimos nessa noite para bendizer o Teu nome, adorar o Senhor na santidade e em poder, e reconhecer que só o Senhor é, e que não há Deus além de Ti. Nós Te pedimos que nessa noite o Senhor mais uma vez possa falar conosco, assim como já tem falado, nas leituras bíblicas que foram feitas, nos louvores que a Ti foram apresentados, cada mensagem linda ministrada ao Senhor. Meu Pai, nesta noite nós Te pedimos que nesse momento não seja Jesus Cristo o povo falando a Deus, mas que seja Deus falando ao povo. E que nós possamos ouvir a Tua voz, não na medida humana, mas na medida espiritual, a fim de que a nossa alma e o nosso espírito possam ser saciados, alimentados e fortalecidos no Senhor. Que toda resistência espiritual das trevas, ou ainda humana, ou ainda mundana, seja nesta noite, em nome de Jesus, anulado, pelo poder da glória e do nome de Jesus que se faz presente neste lugar. E que em nome do Senhor, o Senhor na totalidade do seu poder, possa falar e se revelar ao seu povo, que se faz presente nesta noite, disposto a ouvir a sua voz. Que todo eu diminua, e que todo o Senhor, e a sua glória, e a sua presença, e o seu Espírito, seja visto e honrado, para a honra e glória do Senhor. Nós fazemos esta oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Tome seu assento, em o nome do Senhor Jesus. O texto que nós lemos nessa noite, em Números, capítulo de número 20, é um texto que ele retrata um período de aproximadamente 2 anos de caminhada
que o povo já fazia no deserto, quando eles, pela mão miraculosa de Deus, haviam sido libertados do Egito. Olhe para mim nesta noite, por favor. O texto que nós lemos, versículo 2, diz que não havia água para aquele povo. E a verdade desta afirmação é uma afirmação que uma problemática existia diante deles. Eles se desesperaram, assim como nós também muitas vezes nos desesperamos, nos afligimos e muitas vezes nos sentimos sem chão, como diz o dito popular, diante de problemas que muitas vezes nós pensamos serem difíceis de ser resolvidos. Aquele povo viu Deus operar milagres. Ele viu Deus livrá-los do Egito com mão forte. Aquele povo viu Deus abrir o mar, fazer a corrente do mar parar, o mar se abrir em duas partes, um caminho em terra seca se abrir e eles passarem, Deus matar o exército dos seus perseguidores, Deus lhes dá vitória, Deus era presente no meio deles. O povo clamou por água em Mara, Deus fez a água doce. O povo no deserto disse sim, clamou e pediu, queremos pão, Deus fez chover pão do céu. O povo disse, nós queremos carne, a Bíblia diz que Deus fez sair codornizes e voar sobre o acampamento dos israelitas, e eles comeram carne. A Bíblia diz que Deus fazia uma coluna de nuvem durante o dia, e aquele povo não era castigado pelo sol. Deus fazia uma coluna de fogo à noite, e aquele povo era aquecido por Deus no frio do deserto. A Bíblia diz que Deus fumegava no monte. A Bíblia diz que Deus construiu um tabernáculo para habitar no meio do seu povo. A Bíblia diz que Deus se revelou a eles através do seu mandamento. Deus se fazia presente no meio do povo. Mas chegou mais um dia, depois de 2 anos de ver tantos milagres, mais uma problemática no meio da sua história. Aquele povo diz, nós vamos morrer. Aquele povo diz, é impossível que essa situação seja resolvida. Embora que aqui nós estamos falando de Números 20, e uma situação similar a esta aconteceu lá em Êxodo capítulo 17. E a Bíblia diz também que esse povo passou por uma situação similar, e Deus deu o escape. O que eu quero dizer para a igreja nesta noite, é que muitas vezes nós estamos como Israel. Nós fomos libertados por Deus da terra da escravidão, o mundo. Nós temos da parte de Deus uma promessa, lindo hino cantado aqui nesta noite, confirmando a palavra. Deus é fiel, Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tem a terra prometida. A questão toda é que entre a terra da escravidão e a terra da promessa, ou a terra prometida, existe um vasto caminho chamado deserto. O deserto, ele é um extenso lugar árido, seco, sem vegetação, impossível de um ser humano viver. Ali não se vive, sobrevive. Ali você passa por ele, não é lugar de morada. E Deus havia dito para o povo, eu vou levar vocês para uma terra. E uma jornada que era para durar 40 dias, demorou 40 anos. Um caminho que eles deveriam passar, uma nação de aproximadamente 2 milhões de pessoas, caminhando devagar por causa das senhoras, por causa das crianças, por causa dos bebês de colo e por causa de todo o gado, 40 dias. Passar um estreito de terra,
passar no caminho miraculoso que Deus iria abrir no meio do mar e adentrar e tomar posse daquilo que Deus havia prometido. No entanto, o deserto se estendeu um pouco mais na vida daquele povo, porque eles ainda não haviam sido aprovados por Deus para entrar na terra prometida. Eu entendo no início desta ministração, ainda na introdução, que para mim, que fui liberto lá da terra da escravidão, para alcançar a promessa de Deus na minha vida, o deserto, ele tem dias contados diante de Deus, mas ele pode ser estendido de acordo com a minha atitude na presença de Deus. Entenda isso. Deserto não é lugar de morada de crente, é lugar de passagem. E todos nós passamos por desertos. Deserto fala de solidão, fala de sequidão, fala de falta de vida. É a sede que significa das nossas carências emocionais, físicas e espirituais. E muitas vezes nós estamos como esse povo, passamos pelos desertos, terras que são secas e não são para morar, mas tem muito crente que por causa das suas atitudes tem morrido, perecido no deserto. Olha para o seu lado e diz: deserto não é lugar de morar, é lugar de passagem. Enquanto a geração perversa de Israel morreu no deserto, a Bíblia diz que no deserto João Batista cresceu e se fortaleceu, e viveu no deserto até o dia de sair no meio do povo. Qual a diferença entre a geração perversa de Israel e a geração de João Batista? A diferença é a atitude diante do problema, diante do deserto e das pedras das nossas vidas. Quais são as nossas atitudes? O que fazer quando eu estiver sedento no deserto? Como poderão as pedras de nossas vidas produzirem águas para nós? Qual é o segredo de tirar água da pedra? Olhe para o seu irmão e pergunta: como é que tira? Olha para o seu irmão com um olhar carinhoso, levanta o dedinho bem assim, diga assim para ele: olha só, primeira coisa, não murmure. Amém? Não murmure. O povo murmurou. Do versículo 3 ao versículo 5, você vai ver que a reação imediata daquele povo, diante do seu problema, foi murmurar, foi reclamar, foi fazer contenda. Todos sabiam que não adiantava murmurar. O povo estava sedento, o povo estava com sede, e quanto mais eles falavam, mais problema eles geravam para si. Porque se você está com sede, quanto menos você falar, mais tempo você vai resistir. Muitas pessoas na sua vida espiritual são assim, estão com problemas, mas em vez de buscar a Deus a solução, começam a reclamar do problema, e ao invés de acharem a solução em Deus, muitas vezes estão ainda morrendo muito mais no problema que era para ser passageiro, e agora tem se tornado permanente na sua história. Crentes que abrem a boca só para murmurar. Crentes que abrem a boca só para reclamar. E hoje à tarde, estudando essa palavra, eu descobri que existe duas classes de crente. Que para ele não existe promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus não morre, não morre. Viu? Morre. Eu descobri duas classes de crente que morre, mesmo tendo promessa de Deus. A Bíblia diz que todo o povo, quando estava para sair do Egito, Êxodo 16, Deus fez a promessa: vocês vão para uma terra prometida, que mana leite e mel. Mas eles chegaram lá em Números capítulo 14,
e eles murmuraram, e eles reclamaram, e eles foram insubordinados a Deus. Sabe o que é que Deus diz? Esse povo que murmura, esse povo que fala mal contra mim, que já viram os meus milagres, há 2 anos tenho andado no meio deles, operando grandes maravilhas, esse povo que tem murmurado contra mim. Primeira classe, crente murmurador. Olha para o seu irmão e diga assim: murmura não, viu? Segundo, crente incrédulo. Como assim? Se criou um paradoxo. Porque se é crente, não pode ser incrédulo. Crente, incrédulo, então não é crente, é incrédulo. Porque aquele que Deus diz, vou fazer, e ele lança no ar, será? Deus é. Deus faz, é mesmo. Faz, irmão. Oh, então ora aí por mim que deixa eu ir na sua fé. Só Jesus na causa. A Bíblia diz que o justo vai viver pela fé. Fé. Tem que crer, tem que acreditar. Hebreus 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima dele, primeiro, creia que ele existe. Tem que acreditar na existência de Deus. Segundo, que ele é galardoador. Se eu pedir, fui fiel, ele é fiel então para cumprir a promessa na minha vida. Nós enfrentamos problemas. E a primeira coisa que nós queremos fazer é reclamar. O homem natural reclama, o homem espiritual busca Deus. Reclamar pode acontecer na nossa vida, mas reclamar não resolve problema. Aponta o dedo para o seu irmão com carinho e diga assim para ele: não adianta reclamar, o problema não vai se resolver assim. Às vezes nós nos sentimos como Moisés e Arão. Parece que todo mundo estão vindo sobre nós para nos exigir algo. Situações que nos cercam. Na verdade é porque as pessoas estão sedentas. Por isso as pessoas reclamam. Por isso as pessoas têm sede. Sede de atenção. Sede de carinho, sede de amor, sede de paz. E principalmente sede da presença de Deus, sede da misericórdia de Deus que os tire do deserto de sequidão do mundo das trevas. O mundo está sedento pelo Senhor. O mundo está clamando por Deus. Desertos estão à nossa volta. A Bíblia diz que Jesus passou por um deserto. A Bíblia diz em Mateus capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E ele suportou fome e sede durante 4 horas. Não foi isso? Foi quanto? 40 dias. 40 dias. Ele passou pelo deserto. Ele enfrentou o deserto. Agora olha para o teu irmão e pergunta assim com carinho: por que você não quer passar, hein? Jesus passou, por que você não quer passar logo? Agora olha para ele e conta um segredo. Olha para o seu irmão e conta um segredo assim, ó. Terra prometida está do lado de lá do deserto. Só tem como chegar se passar por ele. E tem crente que diz: para que deserto? Pastor Bosco lê um texto hoje em Lucas capítulo 15. Eu quero te dizer de passagem que a escola bíblica dominical foi uma bênção, e quem não veio perdeu. Lucas capítulo 15, versículo 4. O texto diz assim: qual o homem dentre vós que tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 aonde? Não, senhor, você nunca leu o texto então, porque você está falando aprisco porque você ouviu no hino do Osés de Paula. O hino do Osés de Paula diz assim: eram 100 ovelhas
juntas no aprisco, mas no texto bíblico aí você vai ler que é deserto. Lucas capítulo 15, versículo 4. Deserto. Não foi aprisco, foi deserto. Por que que o Senhor permitiu? Para que o Senhor deixou? Por quê? Porque deserto diante de Deus não é lugar para perdição. Deserto diante de Deus é lugar de provação para aprovação. Deserto é para Deus, é o lugar que Ele experimenta o servo e o capacita para receber aquilo que Ele tem preparado do lado de lá. Deserto não é para a morte. Na vida do cristão, deserto é para a vida. E tem muito cristão dizendo, eu não quero. Deixa eu dizer, Jesus passou e venceu o diabo. Passe você também. Vença o diabo, vença a carne, vença o mundo. E receba a promessa de Deus na sua história. A Bíblia diz que a geração perversa morreu no deserto. Mas a geração de João Batista cresceu e se fortaleceu. O que é que eu aprendo aqui? Aquilo que tem matado outros, para esta geração, vai fortalecer. Deserto não é para a nossa morte, deserto é para nos fortificar diante de Deus. Não reclame se você está passando no deserto, simplesmente diga para Deus, Senhor, me permita perceber a tua presença, porque mesmo no meio do deserto, a tua palavra diz que o Senhor estará comigo. Aleluia! Pastor, o senhor está falando isso porque o meu deserto não é o teu deserto. O senhor está falando isso é porque o que o senhor está passando não é o que eu estou passando. O senhor está falando isso é porque a minha dor não é a tua dor. É verdade, querido. É exatamente isso que eu quero que você entenda esta noite. É exatamente isso que Deus quer que você entenda nesta noite. O deserto meu é para a minha vida. O deserto teu é para a tua vida. O meu deserto, o deserto que eu passo, é para me aperfeiçoar diante de Deus. O deserto que você passa é para te aperfeiçoar diante de Deus. Pastor, mas eu não vou dar conta. A Bíblia diz, 1 Coríntios 10, 13, não vos virá provações, senão humana, porque Deus que é fiel, o que você cantou nesta noite, o texto diz, não vos deixará ser provados, além do que possais suportar, porque antes com a provação, Ele proverá o escape. Sabe o que é que eu aprendo de Deus aqui? Que mesmo eu estando no deserto, ou tu estando no deserto, eu no meu e tu no teu, nós seremos capacitados por Deus para chegar do lado de lá. O que é que nos impede de chegar do lado de lá? Aponta o dedinho e diz assim, olha, não reclame, não murmure, creia em Deus. Tem muito crente que reclama, tem muito crente que fala, começou a enfrentar uma prova, começa a dizer, e começa a querer achar um culpado, dizer que é Deus, dizer que é a igreja, dizer que é fulano, dizer que é ciclano. Deserto hoje, ele não é passado mais de forma literal externa, o deserto principal que nós passamos é aqui e aqui. É Deus trabalhando em nós, no caráter, porque Ele prefere que nós soframos um pouco no deserto, mas entremos aperfeiçoados, porque aí sim, a bênção que Ele tem preparado será uma bênção na nossa vida. Mas se por acaso for o contrário, aquilo que é bênção vai se tornar maldição. Entenda isso. Não reclame. A Bíblia diz em Lamentações 3, 26, diz assim, bom é aguardar a salvação no Senhor, e isso em silêncio. Olha para o seu irmão e faz assim, ó. A Bíblia diz em Eclesiastes 3:7 que há momento de falar, mas há momento também de estar calado. Tem muito crente que está recebendo de Deus, a promessa começou a brotar, começou a nascer, o campo começou a florescer, de repente ele começa a madurar, aí ele não vigia a língua, e a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 2, diz assim que a
língua é como uma faísca que põe para perder ou queimar uma floresta inteira. O campo já está quase pronto para colher a promessa de Deus. Aí ele abre a boca e reclama. Ele diz: está demorando demais, Deus não existe, Deus não é fiel. Cadê Deus? Cadê o pastor? Cadê a igreja? Cadê todo mundo? Por que não está acontecendo? A faísca saiu, põe fogo no campo inteiro. E aí, querido, vai ter que arar de novo. Aí, querido, vai ter que pegar a semente da fé de novo. Aí, querido, vai começar o processo todinho de novo. E aí o tempinho que era para tu passar 40 dias, se estende para 2 anos. A problemática foi que o povo, quando chegou ali, reclamou com Deus. E em vez de ficar somente os 2 anos, andaram mais 38 anos. Crente que reclama, crente que murmura, vive sofrendo, vive no deserto. Mas a Bíblia também apresenta outra história, outro tipo de crente. Salmo 84, versículo 6, a Bíblia diz assim: mas bem-aventurado é o varão que passando pelo o vale árido e seco, o faz mananciais de vida. O justo, quando nós permanecemos fiéis na presença do Senhor, até no meio do deserto vai brotar água, vai cair pão do céu, nós iremos perceber a nuvem, nós iremos sentir a presença do Senhor. Não importa se está tudo bem ou se no deserto eu estou, eu quero só entender que em todo tempo eu estou na presença do meu Senhor. Porque se eu estiver com Ele, pode ter certeza de uma coisa: até o momento de provação se torna momento de aprovação. O momento de dificuldade se torna testemunho. O momento de dor se torna experiência. O momento que outrora me machucou vai fortalecer outro, para que ele possa suportar o deserto que ele está passando também. Aprenda isso. Primeiro, você não pode reclamar. Não murmure. Olhe para o seu irmão e diga: não murmure. Segundo, ore. Aponta o dedinho assim e diga assim, ó: ore. Olha com todo carinho e diga assim: ora que melhora. A Bíblia diz que Moisés e Arão, eles saíram da presença do povo, e em vez de entrarem em conflito, em vez de baterem boca, em vez de discutirem sobre o problema, em vez de ficarem se condoendo, a Bíblia diz que eles se afastaram, foram para a tenda da congregação, para a porta do tabernáculo. E a Bíblia diz que eles lançaram o seu rosto em terra. A Bíblia diz que eles começaram a orar. Há momentos, queridos, que é necessário nós nos retirarmos para orar. Olhe para mim, por favor, não converse agora. Há momentos que nós precisamos nos retirar para orar. Nós precisamos nos retirar e nos humilhar na presença de Deus. Quando o crente não está orando, ele vai também estar sendo tentado, e a grande probabilidade dele cair é muito maior, porque assim como o marido que vai esfriando o seu relacionamento com a sua mulher, quando não conversa, e de repente parece que são 2 amigos, e de repente se tornam 2 estranhos morando no mesmo lugar, assim também muitas vezes é o cristão, quando deixa de orar e falar com Deus, ele entra na casa de Deus, e assim como o marido se esfriou com a sua mulher, começa a sentir até incomodado com a presença dela. Tem muito crente que, por ter deixado o hábito de orar, entra dentro da igreja e começa a dizer: o culto não está bom, o louvor está péssimo, Deus está aqui, eu não estou gostando. Crente que deixa de orar, deixa de viver, de ter uma vida espiritual ativa na presença de Deus. Nós precisamos orar.
Os problemas serão resolvidos não na falação, mas sim na oração. Quanto mais nós orarmos, mais nós teremos a condição de ouvir Deus e saber que Deus poderá resolver os nossos problemas. Eles se jogaram, Moisés e Arão se jogaram diante do Senhor para implorar a solução do problema a Deus, para todo o povo ser assistido pelo Senhor. Está difícil? Pergunta para o seu irmão aí, está difícil? Vamos orar. Fala, vamos orar. Nós precisamos orar. Existem muitas situações que nós não sabemos o que fazer. Nós não sabemos como resolver. Lamentações 3:29 responde o que fazer. Põe a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Ore, ore. Jesus, antes de fazer todas as coisas, ele orou, ele subiu ao monte para orar, para saber quais seriam seus discípulos. A Bíblia diz que depois do milagre ele sobe para orar, e ao contrário de muitos que só oram antes do milagre, Jesus orou antes, mas também orou depois. A Bíblia diz que Jesus orava na sinagoga, orava com os discípulos, orava no monte. Na noite da sua morte ele orou a Deus, se colocando na presença do Senhor. Nós precisamos orar, porque quando o crente ora, quando nós colocamos a nossa boca no pó, o resultado é o versículo 6. A Bíblia diz que Moisés e Arão lançaram o rosto em terra, e a Bíblia diz que a Shekinah, a glória do Senhor, lhes apareceu. A presença do Senhor veio no meio deles. Você sabe quando a presença de Deus vai vir? Você sabe quando é que Deus vai nos dar do que Deus havia falado? E agora ele pega aquela vara, ele pega aquele instrumento que tinha sido o marco de suas experiências. Eu não sei onde você teve experiências na sua vida, igreja. Na sua vida espiritual, você orou e Deus salvou alguém. Na sua vida material, você olhou e disse, Deus multiplica, e Deus multiplicou. Na sua vida ministerial, você olhou e disse, Deus me incapacita para mim poder ganhar outros. Quem sabe, na tua vida emocional, você orou e disse, Deus me dá um varão, Deus me dá uma varoa, tem misericórdia, estou ficando para titio, para titia. Salva aqui, Jesus. E Deus agiu. E de repente, Deus diz assim para mim, para ti, olha, pega a vara. Deus está dizendo, cadê o instrumento da tua experiência? Onde foi na tua vida? Em que parte foi? Na espiritual, pega, fica firme nela. Na material, pega e fica firme nela. Na emocional, fica firme nela. Eu preciso de outra área, pastor. Não importa qual a área. Não foram todos os milagres realizados com a vara, mas ela foi o instrumento que Deus usou para lembrar Moisés que os milagres já haviam acontecido. O que Deus quer dizer para mim e para você, qual seja a área que Ele já trabalhou, fica firme nele, porque é o instrumento que Deus vai usar para fazer tirar água da rocha. Rabassou de caçuí da ras. Você sabe o que aconteceu? Ele pegou a vara e foi até a rocha. Chamou a atenção do povo. Para de ser incrédulo. Para de reclamar. Porque Deus vai fazer a água vir. E ele toca 2 vezes. E a água sai. A água sai. O que representa essa pedra, pastor? Essa pedra representa muitas vezes situações rígidas da nossa vida, pessoas enrijecidas no seu coração, na sua mente, na sua fé, pessoas que são cabeças duras, pessoas que têm passado pelo deserto e têm dado volta no montinho. Deuteronômio capítulo 2, Deuteronômio capítulo 2, o povo já estava andando há 40 anos no deserto. Deus para o povo e diz, Moisés, para o povo, fala para o povo parar de dar volta no monte. O povo estava desse jeito. Deus dizia, está chegando a hora de passar a prova. A terra prometida está lá. Aí quando estava chegando, ele diz, nós não tem água.
mais uma voltinha no monte. Aí Deus diz, está chegando na reta final, passa. Aí ele diz, nós não tem pão, mais uma voltinha no monte. O povo estava para chegar, Deus dizia, é agora. O povo dizia, nós não tem carne, mais uma voltinha no monte. Deus dizia, agora, agora, agora. Eles começaram a dizer, eu queria tanta cebola, eu queria tanto melão, eu queria tantas coisas do Egito. Deus dizia, dá mais uma voltinha no monte. De repente eles começaram a conversar entre si. Rapaz, está vendo aquela fenda da rocha ali? Aquele buraquinho ali no monte? Parece que a gente até passou por aqui, né? Você lembra daquilo lá? Já tinham se familiarizado com o deserto. Começaram a dar voltinhas no monte e se acostumar com a situação, a aceitar a situação. E tem crente que está vivendo a sua vida espiritual assim, dando voltinha no monte, dando voltinha no monte, dando voltinha no monte. E Deus manda dizer para você nesta noite, para de dar volta no monte. O deserto não é teu lugar de habitação, é lugar de passagem. Para ti Ele preparou uma terra prometida. Olha para o seu irmão com todo carinho, aponta o dedo e diz assim, larga de ser cabeça dura. Mesmo que a situação for mais dura, mais difícil, lembre-se sempre, Deus tira a água da pedra, Deus faz brotar a água da rocha. Jesus Cristo lá em João capítulo 7, versículo 38, ele diz assim, aquele que crê em mim, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Não olhe para a pedra, mas olhe para aquilo que Deus pode fazer através dela. Não olhe para o problema, mas olhe para o Deus que resolve problemas. Não olhe para a adversidade, olhe para o Deus que é provedor, mesmo nos dias mais difíceis. Isso significa que eu e você poderemos até ter sede. Isso significa que nós até poderemos passar por momentos difíceis, mas nós também teremos uma certeza. Toda vez que nós passarmos, nós teremos água viva, que é Jesus, fluindo em nós, através das pedras que se levantarem diante da nossa vida. Porque as pedras não se tornarão pedras de tropeço, mas serão pedras de testemunho para aqueles que virão depois de nós. Deus fez sair, Deus fez sair, Deus fez sair, Deus salvou meu pai, Deus tirou meu irmão das drogas, Deus fez a minha empresa mudar, Deus me fez converter, Deus me fez um grande homem na sua palavra, Deus me fez crescer. As pedras se tornarão testemunhos nas nossas vidas. Deus faz. Aponte para o seu irmão e diga assim, Deus faz as pedras se tornarem fontes de águas vivas. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero concluir essa mensagem relembrando a você dos 3 passos. Primeiro, não murmure. Olhe para o seu irmão, só sorri agora e diga assim, reclama não, viu? Segundo passo, ore. Se humilhe diante de Deus na oração. Coloca a tua boca no pó. Quem sabe ainda haja esperança. Jesus Cristo lá em Mateus capítulo 6, versículo 6, ele disse assim, quando tu orares, entra para o teu aposento, momento entre você e Deus. Jesus está falando, não é para você só orar no quarto não, ele está falando para você reservar um tempo entre você e Deus. Você e Deus. Nós enchemos uma agenda durante o dia para fazer tudo, durante a semana para fazer tudo. Nos tornamos a geração do fast food,
A geração que dos 30 segundos do plim-plim é rápido, tudo tem que acontecer rápido. Eu tenho que sair, que tem que pegar o menino, que tem que passar na escola, que tem que passar no trabalho, que tem que resolver o negócio com o cliente, tem que deixar em casa, almoçar, correr para fazer aquilo, aquilo outro. E nós não paramos. Corridos. E nós não tiramos tempo para orar. Aí Jesus disse assim: tira o tempo, entra, ora. Porque quando você fizer esse momento de oração, o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Ele está dizendo assim: os outros olharão e verão e dirão: grandes coisas tem feito o Senhor por esses. Terceiro, tenha atitude. Lembre das bênçãos recebidas do Senhor. Jeremias, escrevendo as Lamentações, no capítulo 3, versículo 21, ele disse assim: que venhamos lembrar daquilo que Deus tem feito todos os dias. Versículo 22, ele diz assim: porque as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Versículo 23, ele vem e diz: porque elas se renovam cada manhã, cada dia que eu levanto o problema de ontem, eu levanto com a esperança que ele vai ser resolvido no dia de hoje. Quando eu preparava essa ministração, Deus me trouxe duas palavras para finalizar esta noite. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14, a parte A. O apóstolo Paulo diz a Timóteo assim: traz estas coisas à memória. Para que você tenha atitude, você tem que lembrar o que Deus já fez. Não esqueça que Deus já colocou coluna de fogo. Não se esqueça que Deus já fez milagre. Não esqueça que o Senhor já te tirou do Egito. Não se esqueça da promessa da terra prometida. Não se esqueça da presença do Senhor na tua vida. Não se esqueça do pão. Não se esqueça da água. Não se esqueça do cuidado miraculoso de Deus. Traze à memória, te lembre do que Ele já fez. E Salomão, escrevendo Provérbios 16, 30, a parte A, ele disse assim: aquele que fecha os olhos para imaginar. A primeira palavra é memória. A segunda palavra, a imaginar, ou imaginar. Deus está dizendo para mim, para você, quando eu me alicerço naquilo que Deus já fez, lembrando e tendo por testemunho na minha vida, eu me alicerço para esperar, para imaginar, para ver com os olhos da fé aquilo que eu ainda não tenho, mas creio que vou receber. Nenhum deserto e nenhuma pedra é capaz de impedir os milagres de Deus na nossa vida. Desde que nós sigamos o segredo, não murmure, ore e tenha a atitude certa. Feche os seus olhos na presença do Senhor. Deus, Senhor Jesus Cristo, nessa noite aqui estamos diante do Senhor. Meu Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de meditarmos na Tua palavra. E te bendizemos em nome de Jesus Cristo, pela promessa, pelo que o Senhor tem falado, pelo que o Senhor tem dito, como o Senhor tem, Senhor Jesus Cristo, agido no nosso meio. Muito obrigado, porque, Senhor Jesus Cristo, essa palavra não veio, meu Deus, como invenção humana, mas veio como provisão divina. Esta palavra, Deus, antes de ter falado ao teu povo, o Senhor já havia me alimentado com ela. E eu quero te pedir que da mesma forma que a minha fé, Senhor Jesus Cristo, foi fortalecida no Senhor, eu te peço nesta noite, em nome de Jesus, Senhor, fortalece a fé da tua igreja. Todo e qualquer espírito de murmuração, todo e qualquer espírito de reclamação, todo espírito de incredulidade, nesta noite, seja anulado e seja tirado do meio do povo do Senhor em nome de Jesus. O povo de Deus não passa pelo deserto para morrer, mas ele passa para se fortalecer,
para crescer e para se preparar para entrar na terra prometida que o Senhor tem para cada um. Em nome de Jesus, eu quero nesta noite profetizar intimidade, profetizar esperança, profetizar fé em nome de Jesus. Eu quero no nome do Senhor declarar que o tempo novo, o tempo de parar, de dar volta nos montes chegou. É agora, é hoje, o momento é esse. É tempo de se levantar, de ter atitude, de se lembrar e com os olhos da fé imaginar o que está por vir. Se a promessa não chegou, vai chegar. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Se a muralha ainda não caiu, continue a marchar, porque ela vai cair em nome do Senhor Jesus. Xabarabasui de queidera, sou de coxobarabasi. Toda muralha espiritual que tem se levantado diante do povo de Deus, nós declaramos nessa noite, nós abrimos a nossa voz como trombetas na presença do Senhor e declaramos em nome do Senhor Jesus: vai cair, vai cair, vai cair, está caindo, já caiu. Shei baraço de queidera subará.